Boa noite, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Né? Espero que estejam todos bem, porque eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui com a doutora Aline de Freitas, minha xará de sobrenome. Primas, né, Adri? Prima de sobrenome. E é uma alegria receber a doutora Aline aqui hoje para falar sobre medicina integrativa. E o que é essa medicina, qual que é o diferencial dessa medicina, o que ela tem para dizer sobre saúde, sobre mudanças na nossa saúde. Então, a doutora Aline vai falar isso tudo para a gente e mostrar o trabalho dela, né, como que ela tem atuado na medicina integrativa com os pacientes dela e trazer bastante conhecimento para a gente. Né? Então, quero te dizer, Aline, seja muito bem-vinda aqui no meu canal e quero aproveitar e te pedir aí para já se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, da sua caminhada, da sua carreira, para que as pessoas possam conhecer você, né, pessoalmente, e o seu trabalho também. Boa noite para todos. Estou muito feliz de estar aqui com a Adri. Né? A gente tem um assunto muito interessante, muito importante, né, para a vida de todos. E vamos tentar passar o máximo, né, de informações e de conhecimento. E vou contar um pouco da minha trajetória. Né? Eu me formei há 18 anos na UFMG, na medicina convencional, né, na medicina alopática. E me especializei em homeopatia, em medicina de família, perícias médicas, ultrassonografia. Atualmente eu trabalho com ultrassonografia, gosto muito, e medicina integrativa, né? Que é essa nova área da medicina. Ainda não é uma especialidade, não é médica, né? Não é reconhecida ainda como especialidade médica, mas é um novo olhar dentro da medicina ocidental, né? E é uma medicina que amplia os nossos horizontes, vamos dizer assim, sabe? Nos dá brilho nos olhos, porque você não vai pensar só em medicação, né? A gente tem mais recursos a oferecer para o paciente, né? Então, eu venho da medicina alopática, mas eu não me encaixava tão bem nessa parte da medicalização, né, de fazer um diagnóstico, o paciente me procurar, fazer um diagnóstico e prescrever um medicamento que muitas vezes se usa por muito tempo, né? E então eu comecei a ter dificuldade de lidar com isso no dia a dia, sabe? De oferecer só, não só, né? A medicina alopática tem outros recursos também, mas é mais limitada, né? Então a gente trabalha muito com medicamento, né? Na medicina alopática. E isso foi criando uma certa angústia, né, de que não estava ajudando verdadeiramente o meu paciente. E fui buscar, né, e por uma questão de saúde, de um problema de saúde que eu tive, até uma questão dermatológica, e que eu tive um diagnóstico que me assustou, porque era um diagnóstico irreversível, irreversível e progressivo. E eu teria que usar medicamento por muito tempo. Medicamentos fortes, eram 2 medicamentos. E eu falei, olha, mas como assim, né? Comigo, né? Que eu tenho dificuldade com essa questão de medicamento. E fui buscar. Então, foi um impulso ali para, né, um estímulo para que eu buscasse outros recursos. E achei muita coisa nesse universo. Então, a gente tem muitos recursos, sim, e a medicina integrativa vem com esse olhar novo. Ela também é chamada de medicina funcional, né? Nos Estados Unidos ela existe há mais de 30 anos como medicina funcional, mas é praticamente a mesma coisa, né? Medicina integrativa é um nome mais usado no Brasil, né? E eu conheci a medicina funcional integrativa através da nutrição funcional. E fui fazendo cursos dentro da nutrição, né? Porque nessa busca eu vi que é muito importante, e acredito que seja a base da maioria das doenças, a questão nutricional, né? As deficiências nutricionais. E fui caminhando e fui
entendendo cada vez mais, e a medicina integrativa ela vai avaliar o paciente como um todo. A gente não divide o paciente em cérebro, coração, rim, fígado, não, é tudo junto e misturado, como eu costumo dizer. Né? Um órgão tá ligado ao outro, né? E junto a isso, a questão orgânica, né, biológica, a gente tem a mente, né? A gente tem a alma. Então, a medicina integrativa, ela tenta juntar tudo isso. Então, é uma visão holística, né? Uma visão integral mesmo do ser humano, né? Então, é uma medicina que é para todos, né? Do bebezinho, ou melhor, desde a gestante, né? Porque a gente já faz intervenções na gestante para que o neném nasça mais saudável, né? E isso vai ao longo da vida, criança, adolescente, o adulto, o idoso, todos vão se beneficiar de alguma forma com a medicina integrativa. Nossa, é muito legal, né? E, Aline, eu vejo, né, que a medicina integrativa ela está muito compactuada aí com a terapia sistêmica, né? Que é a gente entender, né, e enxergar o ser humano como um todo, tanto na questão interna quanto na questão do externo, das relações, das influências que a pessoa tem dos sistemas de convivência que ela tem, né, e como que isso tudo afeta, né, a saúde do ser humano. E a importância, né, de você estar trabalhando nessa visão mais ampla, né, porque aí você consegue tanto entender quanto atuar nos diversos, vamos dizer assim, nas diversas causas aí que promovem o adoecimento. Né? E pensando nisso, Aline, e só antes da gente dar continuidade, vou dar boa noite aqui para o pessoal que já está presente na live. A Janaína Argolo, bem-vinda, Janaína, obrigado pela sua presença de sempre. O Emerson também, Nascimento, obrigada, Emerson. Marla Vieira, Adriana Fiuza, Aisla de Freitas, Marli de Ótimo. Freitas Olha também. só, sou família, Oswaldo viu? Diniz, só família, né? Só família. Emerson Silva, Neném Rezende, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos aí. E então, Aline, pensando nessa ideia, né, nessa visão do ser humano como um todo, como que você pensa, né, e trabalha a saúde, né, do seu paciente nessa visão da terapia sistêmica? Qual que é o seu conceito de saúde e o que você olha, né, quando você, por exemplo, vai fazer a sua primeira consulta? Quais os elementos aí que você avalia, né, nesse primeiro contato com o paciente? Para a gente poder entender isso, essa ideia de saúde e essa primeira consulta com você. Uhum. A medicina integrativa, ela não vai considerar a saúde só como ausência de doença, né? Então, é o mesmo conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Que é o bem-estar, o completo bem-estar físico, mental e social, né? E a gente pode acrescentar aí, né, o espiritual, né? Com certeza faz parte, é extremamente importante. Então, a gente, numa primeira consulta, a gente vai abordar as demandas, né, mais imediatas do paciente, por que ele me procurou, né? Muitas vezes é por indicação mesmo, né? Que um vai falando para o outro, né? E eles chegam até mim. Então, a gente conversa sobre essas demandas. Importante, a gente investiga muito, né? A gente faz um trabalho investigativo mesmo, de saber detalhes mesmo daqueles sintomas, né? Daquele adoecimento, né? Porque é muito individual, né? Cada um tem uma genética, né? Então, a gente individualiza muito essa abordagem. E a gente leva em consideração a história anterior de doenças, né? Também de saúde, lógico, né? Mas é importante a questão alérgica, as alergias, tanto respiratórias, como de pele, como alimentares. A gente aborda muito o intestino, né? O hábito intestinal, que depois a gente pode falar sobre a importância disso. O sono, né? Qualidade do sono. No caso das mulheres, né? Os ciclos menstruais, porque isso tem influência
importantíssima, né, logicamente, na saúde da mulher. E avaliamos, conversamos também sobre história familiar, né, para a gente ver essa questão mais hereditária, né, genética, e conversamos bem detalhadamente as demandas mesmo desse paciente. Agora, eu falei da questão familiar, mas a gente sempre considera que os genes não são os mais importantes, né? A gente já trabalha com o conceito de epigenética, né, Dri? Que é algo além da genética. Então, a medicina integrativa ela vai trabalhar muitos hábitos de vida, né? O que aquele indivíduo tem de genética, porque a genética é importante, né? Inclusive, a gente tem como fazer testes genéticos para ver quais as fraquezas genéticas e quais os pontos fortes daquele paciente, né? Mas a gente entende que o mais importante do que os genes são os hábitos de vida, né? Alimentação, atividade física, os vícios, né? E a questão mental também influencia diretamente a saúde física, né? E então a gente vai abordar isso tudo. Eu peço vários exames, são exames a princípio comuns, né? Um hemograma, por exemplo, se a gente for avaliar com esse olhar integrativo, a gente já consegue ter muitas informações no hemograma, né? Então, por exemplo, tendência à anemia, um paciente muito alérgico, a gente já consegue ver no hemograma. Se tem sinais de intoxicação, que também é algo muito importante dentro da medicina integrativa, né? Porque estamos sujeitos à intoxicação por agrotóxicos, por metais pesados, por substâncias dos plásticos, né? Dos cosméticos. E então a gente avalia muito essa questão da intoxicação e fazemos vários exames de vitaminas, de minerais, de hormônios, né? Porque, como a gente falou, é tudo junto e misturado. Então, nutrição é importante, hormônios são importantes, intoxicações, processos de destoxificação, né? Porque a gente, como temos muito contato com toxinas que vêm no ar, na água, nesses outros elementos que eu falei, a gente tem que ter processos de detoxificação bem adequados para que a gente também não sofra excessivamente, né, com esses tóxicos, né? Então, tem esses, vamos dizer, esses pilares da medicina integrativa que a gente tenta abordar já inicialmente, né? Nutrição, hormônios, intoxicação, alergias, né? Sensibilidades alimentares, sono. Eu falei mais alguma coisa agora, além do sono, mas seria mais ou menos essa abordagem inicial. No retorno, eu explico cada exame, porque, como eu falei, são exames a princípio comuns, que a gente já faz em outros, vamos dizer, em outras especialidades, mas o olhar é diferente, né? Então, eu não vou olhar o exame só para fazer um diagnóstico. Eu não vou esperar uma glicemia do paciente de 125 ou mais para falar que ele tem diabetes. Então, eu vou atuar antes, eu vou avaliar a insulina, por exemplo. Uma insulina de jejum, que ainda está dentro da referência, que até 25 para o adulto. Se tiver mais de 9, é um paciente que já tem uma tendência à resistência insulínica, né? Ou seja, é já uma evolução, né, que pode chegar a um diabetes futuramente. Às vezes, a gente consegue ver isso com 10 anos de antecedência, sabe? Então, a gente vai atuar preventivamente, né? Nosso objetivo, mais um pilar, né, da medicina integrativa, é essa prevenção. A gente não vai esperar, como eu falei no início, né? A saúde não é só não ter o diagnóstico de doença. A gente não quer chegar, agora sim eu tenho diabetes, né? Não é isso que eu quero prever antes e mudar a minha vida, porque um outro pilar da medicina integrativa, o paciente, ele tem que ser participativo, né? Então, ele é responsável pela própria saúde. E, inclusive, é o que vai fazer mais, né? Porque e é o que dá mais trabalho, né, Aline? Exatamente, exatamente. Então, às vezes, o paciente não tem... está mais acomodado, né? Não quer mudar muito, né? Mas a gente insiste, a gente mostra,
né? Eu acho que é legal a gente usar os exames, porque a gente já tem algo objetivo ali, né? Olha, isso aqui está assim, né? Se a gente não cuidar, isso pode piorar, né? Isso já é uma tendência. Então, vamos tirar essa tendência, né? Para não chegar numa doença, vamos mudar os hábitos, né? Então, o paciente realmente tem que ser participativo, ele tem que querer, né? E atuar mesmo na própria saúde, porque a gente ajuda no direcionamento, né? Desse Uhum. paciente. E pensando nisso, né, Aline, a gente vê as pessoas buscando muito, assim, só a mudança do sintoma. Ela vai no médico, ela quer um remédio que vai eliminar aquele sintoma, né, que ela está vivenciando. Mas ela não entende que por trás daquele sintoma, né, existe uma causa, né, um ou vários problemas que essa pessoa está vivenciando, que ela construiu ao longo do tempo da vida dela, que chegaram a produzir esse sintoma. O sintoma é a última etapa de manifestação da doença, né? Quando já está assim, no grau máximo do problema. Uhum. E aí a pessoa só quer aquela intervenção, igual você está falando, a mudança que ela precisa fazer para ter saúde de verdade requer que essa pessoa tenha uma ação, né, uma atitude de mudar certos aspectos da vida dela para que ela promova a saúde, né, e não só elimine o sintoma. A medicina tradicional, né, Aline, ela tem essa característica de eliminar o sintoma, às vezes até elimina rápido, mas essa pessoa não faz uma reflexão sobre a vida. E não fazendo uma reflexão sobre a vida, ela não muda aquilo que está adoecendo ela. Logo ali na frente, ela vai adoecer de novo, ou da mesma doença, ou às vezes até de uma doença pior, né, de algum caso Exato. mais complicado, né? E nesse sentido, né, Aline, assim, o que você vê dos hábitos atuais que nós temos de vida que comprometem, né, a saúde do ser humano como um todo, né? Porque a gente tem vivido, né, de uma forma, várias formas que são bastante adoecedoras. Então, na sua visão, na visão da medicina integrativa, o que você percebe aí que são esses hábitos nocivos, que às vezes a gente acha que está fazendo certo, né? E às vezes acha que está abafando, e na verdade a gente está fazendo tudo errado. Então, Sim. fala um pouco disso para a gente também. Você falou mais algo importante, né? Que é a busca da origem, né? Do adoecimento. Então, a gente não vai tratar o sintoma, é como se fosse um iceberg. O sintoma, né, aquela parte visível ali do iceberg, e embaixo está toda aquela situação, né, aquelas causas que fizeram ter, né, chegar aquele sintoma, chegar naquela doença. Então, a medicina integrativa, ela tem conceitos, na verdade, nem é um conceito da medicina integrativa, né? Tem um entendimento muito importante que é da inflamação crônica, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Hoje em dia está se falando cada vez mais, mas não é, como eu falei, um conceito só da integrativa. Inclusive, num livro de medicina, um dos livros talvez o mais assim usado, vamos dizer, a Bíblia da Medicina, que é do Harrison, já citava a inflamação crônica em 2017 como causa do envelhecimento e causa das doenças relacionadas, né, com o envelhecimento. Que a gente acha que envelhecer, que eu vou envelhecer e eu vou adoecer. Né? Isso é o que a gente estava vivendo até então. E que Né? isso é normal, né? Como E se isso é fosse normal. normal. Até então, né, era essa visão, mas agora já se entende que não tem que ser assim. Né? Então, essa inflamação crônica é uma das causas mais importantes das doenças crônicas. Né? E o que vem a ser essa inflamação crônica? O nosso organismo, quando ele está sendo agredido, né, quando ele se sente agredido, principalmente aí por os tóxicos mesmo do meio ambiente, o tóxico da alimentação, né, os agrotóxicos, os metais, a alimentação inflamatória, né, que a gente vai falar um pouquinho assim, dessa importância da alimentação, que eu acho que é a base,
né? A base da vida é uma alimentação adequada, né? E muitas vezes a gente usa alimentos inflamatórios, né? O açúcar, né? O carboidrato refinado, né? A farinha, né? E tudo que vem da farinha, né? E os lácteos também são inflamatórios. Os óleos refinados, que há um tempo atrás se falava que eram melhores do que Melhores. a banha de porco, né? Mas se viu que isso também não é real, isso foi influência, mais uma vez, da indústria alimentícia, né? E então a inflamação crônica ela pode vir dessas causas, né? Alimentação, metais tóxicos, agrotóxicos, o estresse é inflamatório. A gente não pode esquecer, né, que nessa vida moderna, né, todos nós temos algum grau, né? O ideal, assim, a gente ter um pouco de estresse é natural e eu acho que isso é para sobreviver, né? Agora, muitos de nós temos um pouco a mais, né? Então, isso é também uma causa de adoecimento, uma causa de inflamação crônica. Então, o que o organismo faz? Ele produz substâncias que a gente chama de citocinas, que vão defender o corpo mesmo. Então, a inflamação crônica, ela não é igual à inflamação aguda, né? Por exemplo, você corta a mão, aí vai ficar quente, vermelho, vai doer, né? Para justamente tem ali um processo inflamatório para justamente resolver aquela ferida, né? Então isso você está vendo. Então a inflamação aguda ela é muito óbvia, né? Mas a inflamação crônica ela é subclínica, então ela não vai dar sintomas nítidos, né? Aí, Então Aline, só uma questão, né? A pessoa vai, faz o exame lá, ele está dentro dos parâmetros, né? sim. Normais que Aham. a medicina tradicional ou que o laboratório coloca como dentro do padrão normal, e aí a pessoa acha que está tudo bem, né? Ela não tem, nem sempre a medicina tradicional tem essa leitura, né? Mais aguçada, mais apurada. Exatamente. A medicina tradicional ela vai se basear nos valores de referência, mas do laboratório, né? Mas aquelas referências, elas o que se encontrou de mais comum na população, mas não significa que tem ali só pessoas saudáveis, né? Então, com estudos que foram feitos ao longo do tempo em pacientes idosos, né, saudáveis, né, mais não, não sei nem se existe, né? Falar saudável, hoje em dia é difícil, né, da gente encontrar, mas idosos que tenham vida, né, uma vida, não tenham problemas de saúde mais sérios, né? Então foram feitos testes, estudos nessa população para ver como que eram os exames de sangue desse grupo que vive mais e que vive bem, né? E foram definindo certos parâmetros que a gente chama de valores ideais, né? Então, um exemplo, né? Eu falei da insulina. Na referência de laboratório, até 25, né? Então, muitas vezes você pega o paciente lá com 23, 20, é muito comum, sabe? E aí, mas na referência aqui tá ótimo. Mas o ideal mesmo para você ter saúde, para você não ter riscos de diabetes, é até 9, até 8, 9, né? Então, olha para você ver, né? A diferença. Então, ali eu já vou Muita. conseguir já conversar com aquele paciente, já ver o que está acontecendo, será que não é uma alimentação muito rica em carboidrato? Né? Provavelmente, né? Porque nós estamos com essa alimentação já há muitos e muitos anos, né? A gente aprendeu a comer pão todo dia de manhã, né? Usar o café com açúcar, né? O tal do café com açúcar é difícil, né? Tirar o açúcar do café é muito difícil, né, para algumas pessoas, né? Então, até por influência, né, Adri, a gente estava conversando mais cedo, da indústria alimentícia, né? A gente aprendeu a comer muito errado, né? E então a gente agora está tendo que mudar muita coisa. Às vezes mudar não é tão simples, né? Mudança de hábito tem que ser muitas vezes devagar, né? Todo dia ali para conseguir, né? Essa mudança. Mas voltando nessa causa tão importante do adoecimento crônico, a inflamação crônica, a gente consegue ver nos exames, no próprio hemograma, né? Se eu tenho um leucócito acima de 6.500, ou seja, ainda está dentro da referência, mas está acima desse ideal, já demonstra aí um processo inflamatório crônico, sabe? E tem também os marcadores mais específicos, por exemplo, a PCR, a homocisteína, o próprio fibrinogênio.
também nos dão esse entendimento se tem já sinais de inflamação crônica. E tem outros parâmetros também, né? Só para citar alguns, para as pessoas entenderem que a gente, no exame de sangue, a gente já consegue ter essa ideia aí dessa inflamação crônica. E outra coisa muito importante, a gente fala muito, tem se falado cada vez mais, é da importância das mitocôndrias. Você já ouviu falar, né? Porque também está ali como causa de doenças, né? Das doenças crônicas. Então, por exemplo, a própria fibromialgia, né? Que infelizmente é muito comum. A depressão tem essa questão da lesão de mitocôndrias. Até falando de depressão, que eu acho que tem muito a ver, né, com a sua área, né, o que a gente traz de inovador, assim, de pensamento diferente, no caso da depressão, que já se sabe a questão dos neurotransmissores, né, que a serotonina, a noradrenalina, são muito importantes para você estar bem, dopamina, né, e todos os neurotransmissores. Que a depressão seria uma diminuição, principalmente de serotonina e noradrenalina. Então, isso já se sabe há muito tempo. Mas o olhar integrativo ainda avança mais. Então, a gente tem, muitas vezes, um paciente com depressão é um paciente que tem uma inflamação crônica. É um paciente que tem uma neuroinflamação. E nem sabe por quê, como a gente estava falando, não é tão perceptível, né? Outra questão importante na depressão que a gente tem sempre que avaliar não sei se vocês já ouviram falar, de um hormônio que chama DEA. É um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. São duas glândulas, né, uma em cima de cada rim, que produzem cortisol, produzem o DEA, produzem hormônios sexuais. E é muito comum a gente ver o paciente com o DEA baixo. E paciente com esse hormônio baixo, ele pode ter sintomas de depressão. Então, olha que interessante, a gente está abordando de uma forma muito mais ampliada, né? Ele tem alterações bioquímicas, alterações hormonais, e que corrigindo isso, a tendência é ele melhorar da depressão. É lógico que tem aí componente, né, psicológico, né? Mas é uma abordagem que amplia muito, né, os recursos. Então, a gente não vai pensar só no antidepressivo, né? Porque o antidepressivo ele vai tapar só um buraco, né? Que é a questão do neurotransmissor que está baixo. Mas com essa abordagem holística, né, ou integrativa, você vai ter muito mais a oferecer para o seu paciente, né? Então, a própria alimentação, né, alimentos ricos em triptofano, né, que é uma molécula que vai entrar na formação da serotonina, né? Tirar os alimentos inflamatórios, fazer essa abordagem toda, né, da inflamação crônica. Outra questão importante das mitocôndrias que eu estava te falando, o que também causa lesão da mitocôndria é a própria intoxicação. Então, e qual que é a importância das mitocôndrias, né, para a nossa saúde? As mitocôndrias são partes da célula, são organelas, onde ocorre a produção de energia para todas as nossas funções. Então, se você pensa que a gente tem milhares de mitocôndrias, né, e se elas não estão produzindo energia para as nossas funções normais, essas funções vão começar a não ser tão adequadas, né? E isso vai gerando adoecimento. Então, assim, é uma abordagem profunda, porque a gente vai tentar chegar na origem do problema, né? E muitas vezes não é uma causa só, né? Então, é muito comum a gente abordar tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo paciente, né? A parte nutricional, a parte da inflamação crônica, das mitocôndrias, os hormônios. Então, realmente é uma abordagem, Dri, muito complexa, né? Não é uma abordagem simples, mas é encantadora. Você faz um estudo bem profundo, né, do Exato. paciente que chega para você. Aí, além de fazer o estudo da entrevista, você ainda faz o estudo dos exames, né, de como atuar dentro dessa complexidade que a pessoa está apresentando naquele momento, né? Então, um trabalho bem profundo, né, bem com o ser humano. profundo, sim. Então, sempre nessa tentativa de chegar na origem, né? E falando da questão, né, da depressão mesmo, a importância do intestino, né, Dri? A gente estava falando mais cedo que
o intestino ele produz mais serotonina do que o cérebro, né? Em torno de 90% ou mais de serotonina é produzida no intestino. Então, a gente tem que ter um intestino funcional, né? E não é só ir ao banheiro todos os dias de manhã. Não é só isso. Porque às vezes eu pergunto, como é que tá o intestino? Ah, tá ótimo, vou todo dia de manhã. Você vai perguntar, e é aquela, né, as perguntas mais profundas, né? E como que estão as fezes? A gente pergunta do cocô do paciente, que é importante, né? Então, através dessa avaliação também, você já tem uma ideia. Será que ele não está tendo aí uma alergia alimentar, né? Ou uma intolerância? Será que ele não tem também uma alteração da microbiota intestinal, que também é outro ponto muito importante dentro da integrativa, né? Porque a gente tem mais bactérias, né? Mais micro-organismos no nosso organismo do que células, né? Então, por exemplo, no intestino a gente tem, além das bactérias, tem fungos, tem vírus, tem os protozoários, os vermezinhos, né? E temos mais vírus, inclusive, do que bactérias no intestino. Então, é realmente o que a gente chama de microbiota, né? E ela é muito importante para a saúde, de forma geral, não só para ir ao banheiro todo dia, né? E a influência do intestino nesses transtornos mentais, né? Porque ela, se você não tem o intestino adequado, né, funcionando bem, vamos dar um exemplo de um paciente que tem uma alergia, ele tem uma alergia ao glúten, né, que é comum hoje em dia. E por que é tão comum? Porque o trigo foi modificado, né, ao longo do tempo ele foi modificado geneticamente, então ele tem mais glúten hoje em dia do que antigamente. Por isso também a gente vê tantas pessoas, né, além do uso excessivo, né, da farinha de trigo, ainda tem essa questão aí de ter mais glúten do que há um tempo atrás. Então, vamos supor esse paciente com essa alergia ao glúten e que pode também não dar sintomas intestinais. Tem paciente que tem enxaqueca. Enxaqueca que ninguém resolve, vive tomando medicamento, já tomou tudo quanto é, né? Já foi no neurologista, no psiquiatra, no clínico e nada resolve. Né? Então, ele vai ter ali uma inflamação intestinal que faz com que o intestino ele fica mais aberto, ele fica como se fosse uma peneira. Então, ele deixa entrar substâncias que vão inflamar o organismo. Então, é uma das causas da inflamação crônica. Né? E aí, dependendo da suscetibilidade do paciente, ele pode ter um quadro de depressão, ele pode ter agravamento de doenças autoimunes, né? Então, é muito complexa, né, essa abordagem, e a gente tenta fazer isso em todo paciente, né? E vai ali perguntando, insistindo, e tem paciente, por exemplo, que tem, um outro exemplo importante da questão intestinal, né? Paciente que tem a constipação intestinal, né? Ah, eu sempre fui assim, eu vou ao banheiro de 2 em 2 dias, uma vez na semana, e achou que é isso, que é dele. Mas, na verdade, isso não é normal, né? E aí você vai pesquisar e você vê muitas vezes a própria alergia ao glúten. É uma das causas de constipação intestinal. Né? Então, tirando aquele glúten, que aí é todo um processo, né, Adri? Porque se tirar o glúten numa sociedade que vive muito com, né, a farinha de Pãozinho trigo, de sal. Né? Então, você chega numa padaria, isso é algo que com o tempo vai mudar, mas em padarias de bairros nobres, é difícil você achar um pão sem glúten, um pão sem leite, sem aqueles pães doces, né? Porque o pão de sal não vai ter o leite, mas outras comidas dentro da padaria que não tem o leite. É muito difícil, um bolo sem glúten e sem leite, né? E hoje em dia tem muitas pessoas precisando desses alimentos, né? E ainda é muito difícil de achar, né? Mas Ô, Aline, eu tenho uma experiência, né, para compartilhar. Eu sempre tive sinusite. Há um bom tempo eu já tinha manifestações de sinusite, assim, há muito tempo, né? E vivia tendo crise de sinusite. Tinha lógico, tem outros fatores também, mas quando eu comecei a estudar essa questão do intestino, né, aí que eu fui percebendo o que era inflamatório, né, que a partir da inflamação que iniciava lá no intestino,
era uma inflamação que vinha para a mucosa da região nasal. Como eu já tinha uma sensibilidade genética, né, eu tenho uma tendência mais genética para adoecer das vias nasais, então era o primeiro órgão que a parte da inflamação do intestino gerava. E aí a coisa mais difícil para mim de tirar foi o queijo. Nossa, o Ah, o queijo queijo do mineiro, não é eu sou a difícil. típica mineira. É verdade. Foi difícil tirar, viu? Porque eu já Imagina. tinha tirado açúcar, hoje eu não como açúcar, né? Esse açúcar processado, já tem 2 anos que eu consegui eliminar o açúcar. Eu já não comia, assim, raramente eu como alguma coisa que tenha farinha de trigo, é bem raro mesmo. E era o queijo, assim, que eu punha na tapioca, ou que eu fazia uma panqueca e colocava o queijo. Né? Então, aí até que eu falei assim, gente, eu já tirei tudo, só falta o bendito do queijo, e eu ainda estou com essa dificuldade. Aí eu comecei a fazer um treinamento mental para eu Olha, conseguir diminuir o consumo do queijo. Hoje, eu de vez em quando como um pão de queijo, alguma coisa assim, porque eu ainda gosto, né? sim, Mas eu consegui tirar bastante aí, né? Mas é muito importante a gente entender isso que você está falando, dos alimentos que são inflamatórios, né? Porque começa lá, né? O início ali dos nossos processos de inflamação, eles começam aí por essa nossa alimentação. E como a gente tem uma cultura, né, que acostumou, que nos habituou a comer determinados tipos de alimentos, né? Que aí vão os alimentos com farinha, os lácteos excessivamente, sim, que nos acostumou a comer muita coisa com toxinas, né? sim. Eu tenho trabalhado também com meu canal, no meu Seu Instagram, grupo, né? muito essa questão de redução dos industrializados, né? Porque a gente vê o quanto que eles são muito carregados de toxinas. E como você disse, né, o nosso corpo ele não identifica a toxina, todas essas toxinas, né, tanto as alimentares quanto as dos produtos químicos que são colocados para conservação, para a cor, né, os corantes, acidulantes, tudo que é colocado, né, no alimento industrializado, nosso organismo não reconhece, né? E aí é onde que ele Sim, começa a gerar os processos de inflamação, né? exatamente. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento mesmo, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa cuidar é dessa parte do que entra, né, no nosso corpo. E quanto mais a gente limpar, né, menos industrializado e mais alimentação natural, mais a gente vai colocar o que o nosso organismo realmente precisa. Além disso, né, Aline, a gente vê que essa alimentação cultural aí, industrializada, ela é muito pobre naquilo que o nosso corpo precisa, né, que são as vitaminas, os minerais, os carboidratos bons, as proteínas Sim. boas, A que gordura boa, né? gorduras boas, que realmente alimentam, né? A gente tem uma Sim. pobreza de nutrição também. Eu lembro também, Aline, não sei se você já passou por isso, na época que eu comia só comida de padaria, porque também teve essa época, né? Ah, sim, com certeza, né? Eu mudei tem alguns anos, né? Não tem tantos anos assim. E aí eu chegava em casa e comia aquele salgadão bonitão, Ai, grandão, assim, adorava desse tamanho. também. Nossa, adorava. Acabava de comer, falava assim, nossa, que vontade de comer uma coisa gostosa. Não, mas sabe quando você ainda fica com vontade, né, Você não de está comer, satisfeito. você não está satisfeito. Anos depois que eu fui entender essa questão que eu não estava nutrida, e meu corpo ficava com a sensação, né, de que faltava algo. Eu podia estar empanturrado de comer coisa de padaria, mas ainda ficava essa sensação. E depois que eu mudei, né, que eu alimento, eu já passei a jantar, a fazer uma refeição que tivesse nutrientes mesmo, aí que eu percebi que parou, eu não tinha mais essa loucura, essa fissura, né, Sim, por comer uma coisa gostosa, porque eu nada estava satisfaz, sendo né, Adri? nutrida.
Nada Exatamente. satisfaz, você está sempre na busca ali, você acabou de comer, como você falou, e está querendo mais alguma coisa, e não entende o que, que é também, né? Então, o que Aham, será que eu quero, né? E isso tem a exatamente. ver com a malnutrição mesmo, né? Tá faltando aí os Uhum, micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, uhum, que hoje, Dri, é muito comum a gente ver. uhum, É, as insuficiências, não vamos nem falar de deficiências, né? Que deficiência já seria alteração já no valor de laboratório, mas a gente vê uhum, muita insuficiência nutricional. É, então, se você não está bem nutrido, vai ter compulsão alimentar, né? Você pode ter alteração dessas mitocôndrias, né? Porque as mitocôndrias elas precisam dos nutrientes, né? Por exemplo, ela precisa do ferro, do selênio, do zinco, né? Para que elas façam o trabalho delas, né? Se elas não estão trabalhando de forma adequada, seu nível de energia vai cair, suas funções não vão ser realizadas da forma como deveriam. E aí começa o uhum, processo de adoecimento. Então, uhum, o início do adoecimento orgânico é na insuficiência e deficiência, né, desses micronutrientes, né? Então, uhum, aí começa a ter um funcionamento celular alterado, com isso, aquele tecido começa a ficar alterado, aquele órgão fica alterado, e aí o uhum, sistema fica alterado e vem um diagnóstico de doença. Então, a gente tem que uhum, entender que o alimento, eu falo, é a base de tudo mesmo. Não é uhum, fácil, né? Mas a gente já esteve desse lado, né? uhum, Eu também me alimentava muito mal. Eu achava que comer o pãozinho de manhã com queijo, de tarde, né? Eu fazia assim, era de manhã e de tarde, porque o queijo é nutritivo, né? Eu achava que o queijo era muito nutritivo. E o cafezinho com leite, de manhã uhum, e de tarde, porque o leite é nutritivo, né? Pode ser mesmo, né? Tem nutrientes quando você está lá na roça, né? Agora esse leite industrializado, esse queijo industrializado fica pior ainda, né? uhum, Então, com o meu processo de adoecimento, eu tive que mudar, eu tive que ver o que estava acontecendo ali. E que uhum, ignorância, né? Na época que eu pensava que eu punha, né, como você falou, põe para dentro, né, as comidas e fala assim, olha, se vira aí aparelho digestivo, né, se vira para triturar isso, para absorver o que é bom, jogar fora o que é ruim. Olha só, eu sou uhum, médica, já era médica, né, nessa época que eu ainda pensava isso, né? Então, na verdade, uhum, não é assim. O que você coloca dentro do seu corpo pode ser absorvido sim, pode te intoxicar sim, pode ser causa de doença, né? Então, eu estava uhum, falando com você de uma das causas de depressão, que é o DEA abaixo, né? E o que que esse DEA, eu acho tão interessante esse DEA, que eu acho que é importante falar para vocês. O DEA, ele mostra o estresse ao longo da vida, que o cortisol tem a ver uhum, com estresse agudo, né? E o DEA tem a ver com estresse ao longo da vida, mas não é só o estresse emocional, né? É o estresse físico, o estresse causado por tudo isso que a gente está falando, do alimento errado, uhum, da toxina, né? Do metal pesado, e com o tempo uhum, as glândulas vão se exaurindo, né? E o DEA uhum, começa a diminuir. E aí você começa a ter sintomas de irritabilidade, de depressão, dificuldade de perder uhum, peso, que é uma das causas de dificuldade de emagrecer. Você pode ter alterações de colesterol e glicose, olha só. uhum, E outra coisa, aumenta o risco cardiovascular. Então, é uhum. muito comum idosos terem o DEA bem baixo, sabe? Por isso que eles têm também, não só isso, né? Mas é um dos fatores que faz com que as pessoas vão tendo cada vez mais um maior risco cardiovascular, né? Porque o DEA Uhum, ele ajuda a proteger o coração, né? Então, uhum, olha que interessante. Então, a partir do momento que o paciente me procura, está deprimido, eu vou abordar também a parte psicológica. E se eu ver que, né, precisa de um colega, um psicólogo, né, Dri? Porque a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Importante também a uhum, gente entender isso. Não é só o médico integrativo, né? Todo mundo junto ali, né? É o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o nutricionista, né? É o uhum, educador físico. Então, a gente vai abordar a questão psicológica e a questão orgânica, a gente vai primeiro ver de onde que está vindo aquela disfunção daquele hormônio, para eu ir lá na causa. Então, sempre a busca da causa, né? Porque senão, se eu só, por exemplo, vou repor o hormônio DEA, é o que você estava falando, né? Ah, vamos resolver só o sintoma, tá? Aí eu vi que o DEA está baixo,
o paciente provavelmente vai melhorar, vai melhorar de vários sintomas. Mas se eu não tratar a causa, ou as causas, daqui a pouco ele está adoecido novamente, porque, né, a glândula já não está funcionando bem mesmo, né, e pode vir outros agravamentos, como você falou. Aí já começa a vir outras doenças, né? Então, Aline, então pensando nisso, né, porque aí a gente vê, são vários pontos, né, que você precisa atuar, né, a gente vê aí que você falou da alimentação, falou dessas alterações inflamatórias, das alterações consequentes que vão acontecendo aí no sistema hormonal também, né, nos próprios, na própria alteração dos tecidos, dos órgãos e os sintomas. E como é que, então, na medicina integrativa a atuação, assim, do processo de cura, né? O que você receita, quais são os tipos de medicamento que você usa, os suplementos, né, hormônios, como é que é essa montagem aí, né, que você faz da intervenção, né, para as pessoas terem uma noção das ferramentas que você usa no processo de cura, né? sim, então a gente vai sempre abordar individualmente, como, né, eu já falei, e a gente vai priorizar. Então, seria mais interessante se eu pudesse destoxificar todo paciente primeiro, sabe? Trabalhar com esses processos de destoxificação, que a gente realmente está no mundo tóxico, isso é real, né? Todo mundo sabe disso. Então, o ideal é que eu conseguisse pelo menos limpar o máximo possível desse campo biológico, né? Mas nem sempre eu consigo fazer isso inicialmente. Então, é muito comum o paciente chegar com insuficiências nutricionais que eu preciso resolver, né? Então, pensa bem, no momento de pandemia, que eu preciso de uma imunidade ótima, né? Eu não posso deixar um paciente com vitamina D baixa, falar, vamos fazer todo o processo de detoxificação primeiro, né? Então, a gente vai já suprir muitas vitaminas e minerais, a gente vai tentar abordar também essa parte da detoxificação e pensando também em não sujar mais o corpo, né? Porque se você interrompe esse processo de intoxicação, já, quer dizer, acho que 100%, né, Adri, a gente não vai conseguir interromper. Porque, por exemplo, a gente não tem como deixar de beber a água. A água tem flúor, né? Tem a questão aí dos agrotóxicos, que a gente procura sempre, dentro do possível, os alimentos orgânicos, né? Mas nem sempre é possível. Então, acaba que a gente tem aí a toxina. Aí vem a toxina do plástico. Aí vem também outra coisa importante, os metais lá das panelas de alumínio, do teflon, que aí também a gente aborda isso tudo, né? E então a gente vai fazendo, tentando ver o que é mais prioritário naquele momento e vai agregando também outras ferramentas, né? Porque eu não quero só também fazer a nutrição, mas eu quero já ir abordando outras coisas que estão incomodando o paciente, né? Então, por exemplo, no DEA, né? Um exemplo do DEA. A gente tem plantas, que a gente chama de plantas adaptógenas, que a gente faz na forma de suplemento, né, cápsula, e são plantas que vão estimular essas glândulas, que são as adrenais, a produzirem por si só o DEA. Olha que legal. Então, existem plantas, e é mais interessante ainda porque tem estudos científicos que mostram os benefícios. Tem plantas, essas que se chamam adaptógenas, que ajudam até a melhorar a testosterona, né, no paciente que tem uma queda de testosterona, porque muitas vezes a testosterona está baixa porque o DEA está baixo. Olha que interessante, né? Então, eu tenho que abordar o DEA primeiro para melhorar a testosterona, né? Então, a gente vai sempre individualizando, né? Mas a base, volto a falar, a base de tudo é a alimentação mais saudável possível, como você falou, menos industrializados. Eu acho que se a pessoa já começar por aí, né? Diminuir os industrializados, né? E como dizem os nossos amigos nutricionistas, né? Desembalar menos, né? E descascar mais, a gente já tem benefícios, né? Com certeza, né? E a gente tenta também abordar junto com isso a questão do estresse, que é tão comum, né? O sono, Dri, o sono é importantíssimo, né? Para as doenças mentais, é importantíssimo para a perda de peso, é importantíssimo para a saúde de forma geral,
né? Porque a melatonina é o melhor antioxidante que a gente produz, né? A melatonina é esse hormônio produzido à noite, né? Então não adianta eu pensar, vou produzir melatonina de manhã, vou dormir de manhã e vou produzir melatonina. Não, é só à noite. Então eu tenho que ter um sono adequado, né? Algumas horas de sono, 7, 8 horas, né? Não tem uma definição certa de tempo de sono, mas, né, que a gente durma sem interrupção, né? Então, tem muita coisa que a gente aborda. E, então, a integrativa, ela usa muito a suplementação. Eu não, a princípio, eu não tiro medicamentos, só se for algo muito... Né, o paciente chegou tomando um remédio que não tem nada a ver, que, nossa, se a gente mantiver, vai prejudicá-lo, aí eu já peço para parar. Mas a gente não é contra remédio, né? A gente tem que caminhar junto e, na medida do possível, a gente vai vendo se ele vai precisar daquele medicamento, né? Porque tem medicamento que você não pode realmente tirar de uma vez, né? Até, por exemplo, o antidepressivo, né? A gente tem que ir devagar. O paciente que usa antidepressivo há muitos anos, ele já tem uma química cerebral já diferente. Então, é como se ele ficasse dependente mesmo desse antidepressivo. Então, antigamente se achava que a gente ficava dependente só de ansiolítico, né? Dos calmantes, né? Mas não, antidepressivo também deixa a gente dependente. Então, tem que ter um desmame lento. Mas eu tenho também recursos fitoterápicos, né, e nutricionais para ajudar nesse suporte. Porque o paciente, você não pode tirar, né, de uma vez que ele vai ficar inseguro e ele vai agravar. Então, vamos devagar, né? A gente não, a medicina integrativa ela não é contra a alopatia, né? A gente entende dos benefícios dos medicamentos, principalmente nos quadros agudos, que eu acho que é onde eles funcionam melhor, né? Então, por exemplo, o paciente que acabou de infartar, o paciente que teve um AVC, uma infecção de garganta, infecção urinária, que você precisa resolver, né? A alopatia é sensacional. O problema maior dela é ao longo do tempo, porque aí você vai usando todo dia, e vem os efeitos colaterais, né? E aí começa também outros acontecimentos. E o problema também, né, Aline, é o uso crônico de medicação sem mudança de hábito, né? Porque aí a ideia fica só, o tratamento fica só preso naquela coisa da manutenção do sintoma. Ele não buscou a causa, ele não tentou entender as origens, ele não tratou as origens de fato, né? Fica ali mantendo aquele tratamento do sintoma e não tendo mudança de hábito, infelizmente, né, vai acabar sendo até necessário mesmo manter para a pessoa ter uma sobrevida. Mas não é cura, né? Não é um processo de cura. Que poderia ter, por exemplo, a gente sabe, né, que com mudanças de hábitos, você consegue reduzir problemas como diabetes, hipertensão, né, que dá para ter um processo de cura, né? Às vezes, igual você falou, vai demorar, vai ter que ser um processo com uma construção, mas ela exige essa mudança de hábito, mudança de estilo de vida, mudança de compreensão, né, Aline, de compreensão da vida mesmo, da saúde. Entender a saúde de uma outra forma, né? Sim, a mudança, como a gente estava falando aquela hora, mudança de paradigma, né? Mudança de pensamento mesmo. Né? Então, o paciente tem que entender isso. Como a gente falou no início, ele tem que participar, né? É ele que precisa fazer, né? E outra ferramenta que a gente também tem que incentivar muito é a atividade física. Né? Olha só, atividade física, gente, é tratamento, né? Para transtornos, para doenças mentais, para doenças físicas, né? É importantíssimo, né? Então a gente sempre incentiva, valoriza, né? Porque isso atua, atividade física atua a nível cognitivo, né? A pessoa que faz atividade física melhora em tudo, no raciocínio, né? Então ela melhora em todas as áreas, né? Então é importantíssimo mesmo, além de ter um corpo bonito, né? Importante, né? Eu A lembro muito da atividade Leandro. física é uma fábrica de hormônios, né? Bons. Nossa, Fábrica natural de hormônios excelente, bons, né? excelente, né? Você ter mais massa magra, né? Que é sinal, né, de mais saúde, Até diminuir. quando você estava falando das mitocôndrias, eu lembrei, né? O tecido da massa magra, ele consegue ter muito mais mitocôndrias do que o tecido de gordura, né?
A Sim. gente, quando tem, né, excesso de gordura, até a questão da obesidade, né, Aline, a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde. Sim. E aí, né, essa questão aí, só complementando a questão do mitocôndrio, tem a ver também, né? Como que uma pessoa que tem mais tecido gorduroso, ela tem uma diminuição mesmo nesse processo energético, porque as Sim. células dela têm uma carência mesmo da mitocôndria, que faz esse processo de energia, né? Exatamente. E a paciente que está obesa ou com sobrepeso, né, é, tem geralmente a inflamação crônica, né? É um paciente Uhum. mais inflamado, então é um paciente que tem mais chances de adoecimento, E inclusive de não câncer. aparece no exame, né, Aline? Isso é importante das pessoas terem noção. O obeso vai no consultório, né, fazer o check-up, não dá alteração, assim, né, É, não dá isso determinadas mesmo. alterações dentro do parâmetro, né? Isso, está Aí ele tudo em fala, fui, está parâmetro, né? tudo ótimo. E aí ele Ótimo. não vê, né, não enxerga, não consegue enxergar. Uhum. Exatamente. Então, esse olhar integrativo que a gente trabalha na prevenção, né, a gente já consegue orientar o paciente, falar, olha, isso aqui já é um sinal de que daqui a uns anos você pode ter um adoecimento, se isso não mudar. Vamos mudar a rota, né? Vamos mudar o caminho, porque é o que eu falei no início, a genética é importante, tanto que é também uma ferramenta dentro da medicina integrativa, o paciente fazer um teste genético, né, para nos nortear ali qual que é a fragilidade daquele metabolismo, o que ele tem de ponto forte, né? É um paciente que precisa mais de vitamina D, é um paciente que destoxifica pior, né? Porque tudo isso é individual, né? Um paciente ele pode estar a família toda em contato com alumínio todos os dias nas panelas, mas um deles ali pode adoecer mais rápido, né? Porque isso é individual, isso é genético. Então, essas suscetibilidades a gente consegue ver nos testes genéticos, mas ainda são testes caros, né? Mas a gente consegue, nos exames simples de laboratório, já ter noções disso também, das fraquezas individuais e dos pontos fortes também, né? Então, às vezes, eu passo, por exemplo, uma vitamina C, o paciente vem com uma vitamina C baixíssima. Gente, mas como assim? Um paciente jovem tem até uma alimentação razoável, mas está muito baixa. Então, aquele paciente pode ser um paciente que precisa de um aporte maior de vitamina C. Então, eu tenho que ficar de olho naquela vitamina C, porque a vitamina C é extremamente importante, né? Assim como todos os outros nutrientes, né? Mas então, nos exames simples de laboratório, eu consigo muita informação, muito, com esse olhar mais integrativo mesmo, né? Esse olhar funcional. Uhum. Aline, quando você estava falando, eu também estava pensando nas pessoas mais jovens, né, nos adolescentes. A gente tem visto muito adoecimento, inclusive, né, na parte mental mesmo, depressões, que não são as da natural, né? Na adolescência, pelas alterações e mudanças naturais hormonais da adolescência, tem oscilações mesmo, né, de humor, mas atualmente tem tido mais processos depressivos mesmo, né? Sim. E a gente vê aí no público da adolescência muita questão de uma má alimentação, né? Sim. Extremamente cheia de açúcares, de carboidratos. E eu lembro, na hora que você estava falando do sono, eu também lembrei. Quantos meninos passam a madrugada julgando, né, com vícios Nossa. também já de computador, e aí você vê que desregula todo o sistema, né, do indivíduo. Nossa. E é que está na flor da idade. E entra uma outra questão também, a medicalização na adolescência, Ah, que é um sim. risco gravíssimo, né? Igual você estava falando sobre as dependências, né, dos psicotrópicos aí nos adultos. Pensa Uhum. começar na adolescência, o prejuízo Justamente. que isso gera para a saúde, né, desse adolescente ao longo da vida. Então, Sim. realmente é uma coisa delicada de se mexer também na adolescência, né? Esse tipo de Nossa. intervenção. Tem que se pensar muito em qual seria essa intervenção. E aí a medicina integrativa vem como essa alternativa, né? No Exatamente. tratamento, tanto dos adultos quanto dos adolescentes, das crianças, para poder trazer essa visão, né, de saúde, de o que é importante, o que é importante mudar de hábito,
E o que a gente pode trabalhar aí nesse sentido, né? Nossa, Adri, você tocou num ponto muito delicado, né? Que é essa questão aí da internet, né, do uso abusivo, né, pelas crianças, né? Já começa crianças usando cedo, né, o tablet, o celular dos pais, né? E a adolescência é muito mais, como você falou, passa a noite às vezes jogando, né? E vendo vídeos, né, e os jogos, né, que tantos gostam. A criança e o adolescente tem ainda uma influência maior dessa luz azul, sabe? Que não é legal. Então, a gente já sofre com isso porque essa luz de computador, essa luz branca, né? Que no final das contas é uma luz azul, ela inibe a pineal, né? A pineal é a glândula que produz a melatonina. Então, o ideal é que a gente deixe de usar esses eletrônicos pelo menos 1 hora antes de deitar. Pelo menos, né? Se for 2 horas, melhor ainda, né? E que a gente não tenha no quarto televisão, que a gente não tenha nenhuma luzinha acesa, né? Porque a gente durma num quarto escuro, né? Para a gente ter essa produção da melatonina em níveis ótimos, porque ela é o início de toda a questão hormonal. Então, se eu já tenho a melatonina que não está legal, o resto pode também, com o tempo, ficar alterado, né? Os outros hormônios. Entende? Então, ela é o início lá da cascata, sabe? E a gente vê muito, além dessa questão do sono que você está falando, né? Do uso da tecnologia de forma abusiva, tem a questão aí social, né? A questão de limites, né? Para os adolescentes e para as crianças. Então, é para os preciso próprios não, pais, para os né? próprios pais, né? E tem importantíssima alimentação, né? Que já muitas vezes começa errada lá na primeira infância mesmo, né? E isso vai gerar problemas. Então, hoje em dia se aborda, por exemplo, a hiperatividade, né? O transtorno de déficit de atenção, como a possibilidade de ser uma doença causada por alergias alimentares. Olha que interessante, né? Então, a gente tem que pesquisar. Uma criança hiperativa, deixa eu ver se ele não tem aí uma alergia ao glúten, uma alergia à proteína do leite. Deixa eu ver se ele não tem uma deficiência de vitamina B12, de vitamina D, sabe? Porque isso tudo pode estar interferindo nessa saúde do sistema nervoso central. Olha só que legal. Outra coisa interessante que a gente tem visto muito é a abordagem do autismo, né? Hoje se fala muito, lógico que é complexo, né? Mas se fala muito de ser uma doença autoimune. Então, o que é a doença autoimune? A doença que o próprio organismo se agride, né? E muitas vezes tem por trás a inflamação crônica, que faz a doença autoimune se manifestar mais cedo, né? Aí também se fala em relação ao autismo das intoxicações, muitas vezes de metais, né? Que muitas vezes vêm lá da barriga da mãe. Né? Então, a importância de se ter uma gestação muito saudável, de planejar a gestação, né? 6 meses antes, né? Mudar muita coisa antes de engravidar, e o esposo também, né? O companheiro também, porque interfere lá na produção dos espermatozoides dele, isso vai refletir no neném. Olha que legal! Então, você já tem que fazer mudanças antes de querer engravidar, né? Para o seu neném nascer mais saudável. Então, é muito interessante, né? Mas, infelizmente, isso que você falou dos adolescentes, né, das crianças, o uso de Ritalina para hiperatividade, né, para transtorno de déficit de atenção, sem procurar uma causa. Né? Então, a integrativa vem para ajudar nesse sentido mesmo, de o que está acontecendo com essas crianças. Né? Lógico que é complexo, não é só orgânico, né? Não é só físico, não é só a vitamina B12, a D, não é só uma questão autoimune, uma alergia alimentar, mas tem que se abordar isso. Né? Então, no caso do autismo, que é uma doença que tem um componente autoimune, a vitamina D é essencial para o paciente que tem doença autoimune. E ele precisa da vitamina D em altos níveis, porque aí ele diminui, a vitamina D vai entrar como um anti-inflamatório. Então, vai equilibrar, vai ajudar nesse controle da doença autoimune.
Eu acho fantástico, Dri. Nossa, Eu usar a vitamina D como um remédio, né? Vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, né? Porque o nosso corpo que produz, ele é um hormônio. Então, olha só, é muito Aline, a bioquímica do nosso organismo é uma coisa fantástica, né? Cada vez que eu estudo ou eu ouço você falando assim, nossa, é eu fico... apaixonante. É apaixonante mesmo, né? É incrível, assim, como que o quebra-cabeças, né? É muito Falou interessante em tudo, você. Dri. É um quebra-cabeça, exatamente isso. Isso mesmo, você vai juntando as Aline, pecinhas. Pode vou falar. colocar uma pergunta aqui para você. A gente está chegando já no nosso Já no final, fim, né? né? Vou selecionar algumas perguntas Tá. aqui do pessoal. Ó, a Valéria está perguntando aqui: com o diagnóstico de uma doença grave, há o abandono dos alopáticos? Como funciona o tratamento? Eu mesma tenho glaucoma. Você pode comentar. Não, como eu falei há pouco, a gente não vai ser radical de falar, não, a partir de agora você não usa mais remédio alopático. Não pode ser de forma alguma a gente fazer isso, né? Porque o paciente vai ficar inseguro, ele vai agravar, né? E o organismo dele já está adaptado, né? Bem ou mal àqueles medicamentos, né? Então a gente vai com cautela e sempre fazendo essa avaliação individualizada, sempre buscando a origem do problema. E como a gente estava falando, muitas vezes são várias causas, né? Então, a gente vai, a princípio, andar junto ali, né, com o especialista, no caso dela, o oftalmologista, né, e tentar abordar junto. E com o tempo, com a melhora, porque vai melhorando muitas questões, né, lógico, porque o objetivo aqui é a melhora do paciente, a gente pode ser necessário até diminuir. Às vezes o especialista mesmo, não, mas vamos diminuir esse colírio, né? Ou vamos diminuir aquele remedinho, porque já tá muito melhor do que estava antes, né? Então, naturalmente, vai tirando aquele medicamento alopático. Então, a gente não pode ser radical de forma alguma. Eu tenho que caminhar junto. Uhum. E ela, mais embaixo, ela pergunta outra coisa aqui. Para encontrar um profissional que atue com a medicina integrativa, é uma especialidade específica? Não é muito comum. Agora vocês já encontraram? Eu ia falar isso agora. Deixa eu Então, colocar aqui já encontraram, que realmente ainda não É é uma esse aqui mesmo, né, especialidade. Aline? Seu Instagram, Isso, meu Instagram. doutora.aline de Freitas. Isso. Né? Quem quiser consultar com a doutora Aline, pode entrar em contato Boas pelo ordens. Instagram. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloquei o número, né, do WhatsApp profissional dela também, né, para que vocês possam entrar em contato e marcar, agendar uma consulta. Você atende só online, né, Aline? Como é que A é aí, seus integrativa atendimentos? online, mas daqui a pouco, pensando em clínica, né, integrativa, né, pensando em chamar colegas mesmo para ter uma equipe multidisciplinar, né, que a gente estava falando como é Ó, tô importante. dentro. É claro que você está dentro, ó, né? Então a gente vai colocando aqueles colegas que já têm essa visão, né? E vamos formar uma equipe bem, bem legal. E a gente já está formando, né? Aí isso aqui que a gente está fazendo já é uma equipe, uma dupla multidisciplinar, esse olhar integrativo, esse olhar da medicina da nova era, na medicina do futuro. Que a medicina, gente, está caminhando para isso, né? E é isso que vai, daqui a pouco, né? Daqui a uns anos, é que vai ser a medicina mesmo, né? A gente está andando na frente, a gente está alguns passos à frente. Ótimo, Aline, deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Aqui, ó, coloca um comentário, deixa eu ver se vai sobrepor aqui, ó. O Reginaldo comenta aqui para o Oswaldo: eu estava com o DEA baixo, por isso já ouvi falar. Não fiquei depressivo, mas estava irritadíssimo. A doutora Aline sugeriu a reposição e fez toda a diferença. Então Sim, já é seu paciente, né? mas é meu paciente, meu amigo, é um paciente exemplo, viu, Dri? Porque ele corre atrás mesmo. Foi um paciente que eu até usei como um exemplo numa live. Ele mudou a vida dele, ele já estava usando medicamento para diabetes, estava muito acima do peso, perdeu, se não me engano, mais de 30 quilos.
Mudou. Hoje em dia ele Nossa. faz atividade física 1h30 por dia, todos os dias. Mudou radicalmente. E é um exemplo que eu sempre dou. E a gente recentemente fez a consulta, ele estava com o DEA abaixo. E eu fico procurando, pesquisando, perguntando. Aí a gente entendeu que a irritação que ele estava se sentindo muito irritado, muito impaciente, muito intolerante, provavelmente tinha a ver com o DEA abaixo, porque o DEA, ele protege o sistema nervoso, sabe? Então, se ele está baixo, você tem essa tendência mesmo, sabe? A ter essas questões. Então, que legal que ele já está tendo benefício com a reposição. Isso é uma questão também, né, Aline? A pessoa que realmente quer mudar a saúde, né, criar saúde na sua vida, ela tem que estar disposta, né? A medicina integrativa vai oferecer as ferramentas, né, para você fazer as suas mudanças, mas como você mesmo disse, o paciente ele precisa se implicar, ele precisa tomar atitude, ele precisa tomar a decisão, né, de ter saúde de verdade. Até o título que eu quis colocar na live de hoje é como medicina integrativa promove a saúde de verdade, né? Porque aí a ideia é essa promoção mesmo, né, de uma saúde, mas com um conceito diferente. Então você precisa aprender o conceito, você precisa aprender as práticas, né? Essa mudança de paradigma, igual a Aline falou, para que tenha realmente essa transformação. Então, o paciente preguiçoso, que não está disposto, né, que não decidiu ainda mudar de vida. Aline, isso é triste, assim, muitas vezes, né, a pessoa só decide quando ela está com uma doença grave. Né? Gente, vamos conscientizar, né? Não espere ter uma doença grave para você mudar a sua vida. Né? Entenda o que é saúde, mude a sua visão de mundo sobre saúde, que aí você vai ter uma vida saudável para o resto da sua vida. Né? Então, não espere, né, Aline, Você vai ter envelhecimento saudável, né? Não quer dizer que você vai envelhecer, que você vai adoecer, né? Então, assim, é o paciente que faz a maior parte mesmo, né? E a saúde verdadeira, essa saúde mesmo integral, né? Mental, né? Emocional, física, né? Espiritual, é tudo isso, né? E a gente já tem recursos, porque há um tempo atrás a gente não tinha muitas ferramentas, né, muitos recursos para atuar na prevenção. Muitas vezes o médico atua, né, o alopático, né, o médico alopata, atua na prevenção fazendo exames preventivos, exames para diagnóstico de um câncer no início, né? Mas aqui a gente está atuando antes ainda disso, né? Lá nos desequilíbrios microscópicos dentro da célula. Então, assim, a eficácia é muito maior. E se o paciente estiver adoecer, então muitas vezes chega um paciente para mim cheio de medicamento, né? E aí, para você, sabe, mexer nisso tudo junto ali com a sua proposta de suplementação, fica complexo. Não é impossível de forma alguma, mas é muito mais complexo, né? E às vezes demora muito mais, porque o corpo já está muito adoecido, né? Então, resgatar aquilo ali, retornar à função normal, pode ser bem mais demorado, né? Vou colocar aqui o comentário da Adriana Fiuza. Incrível como a quantidade de pessoas com intolerância ao glúten ou lactose aumentou absurdamente. E não encontramos de forma fácil mesmo alimentos zero lácteos sem glúten. E, Aline, eu até pus o comentário dela aqui pensando nessa questão assim, a gente vive e enxerga uma pandemia de um monte de outras doenças, né? Que não são as doenças decorrentes aí da pandemia atual, e o quanto as pessoas não têm noção disso, né, Aline? São tantas doenças que estão acontecendo, intolerância à lactose, ao glúten, alergia de glúten, outras, né, doenças autoimunes, tanta coisa que a gente tem visto, igual o próprio que você falou da adolescência, né, as doenças de hiperatividade, bipolaridade, né, depressão, ansiedade. E como que isso a gente vê como uma pandemia mesmo, a própria obesidade, né, e nesse sentido, e
E é nesse buraco aí, nessa falta, né, desse conceito de saúde. Sim. Né? Então... E tem a deficiência de vitamina D, que eu sempre, quando falo em pandemia, eu lembro de deficiência de vitamina D também, porque é uma pandemia, realmente é assustador. Você vê crianças, viu, gente? Não é só adulto, não é só idoso, não. Eu tenho crianças com nível muito abaixo do normal de laboratório, ou seja, realmente uma deficiência. Né? Isso gera muitos problemas, baixa de imunidade, chances maior de doenças autoimunes, de transtornos mentais, etc, etc. Né? Agora, o que a Adri falou, a Adri também é minha paciente, minha amiga, e realmente é difícil, né? É uma busca que você tem que fazer dos produtos que você pode usar, né? É difícil, como eu estava falando, de uma padaria, né? Se entrar numa padaria e ter um alimento sem lactose, sem glúten, realmente é difícil. Então, a gente tem que também passar a fazer o próprio alimento, muitas vezes, né? E minha mãe me ajuda muito nisso, que minha mãe fica lá fazendo as receitinhas, manda para mim, minha irmã também não pode com glúten nem lactose, então a gente já formou ali uma equipe, né? Uma ajuda a outra. Eu faço a parte médica, né? Uma cozinha, a outra dá ideia, e assim vai, porque para a gente usar o que é melhor para a gente mesmo. Né? Não é porque não tem lá no supermercado que eu vou usar o que tem e eu vou adoecer. Não posso usar aquilo que está lá, que não vai me fazer bem. Então, a gente aprende a receitas, a gente acaba substituindo, aprendendo a substituir alimentos. Tem que mudar, é a mudança do paradigma aí de novo, né? Mudar, né? Exatamente. E assim a gente vai. E mesmo que a mudança de hábito seja um pouco difícil, né, Aline? Porque assim, o nosso sistema cerebral e mental, ele se adapta às estruturas que a gente cria desde a infância. Né? Então, para ter uma mudança mesmo, a gente tem que ter muita persistência. Começa pela consciência, né, que é isso que a gente está tentando trazer aqui para vocês, o conhecimento de qualidade, né, com informações, né, das nossas pesquisas. A Aline é muito pesquisadora, eu também sou. E começa aí com esse conhecimento, né, e a partir do conhecimento, começar aí na sua vida, colocar em prática, né, tudo que a gente já falou aqui, começar no seu dia a dia e ter persistência, porque é na repetição que a gente consegue mudar na nossa mente, no nosso cérebro, os caminhos, né, que foram construídos ao longo de tantos anos. Né? Então, vamos persistir, vamos fazer aí a coisa acontecer. Né? Aline, tem muitas perguntas aqui, né? Se a gente for falar todas, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite. Que bom. E então eu vou pedir para você, né? Eu vou agradecer todas as pessoas que participaram aqui da live, deixando seus comentários, suas perguntas. Né? Num outro momento, a gente, fazendo outra live, a gente acrescenta mais as perguntas das pessoas, né? E quero te pedir para você deixar o seu contato, né, de telefone aí para as pessoas e deixar a sua mensagem final, né? O que você quer deixar aí para todo esse público legal que esteve aqui com a gente durante essa noite muito agradável. Isso, muito agradável mesmo. Eu tenho muito a agradecer, né, por todos que estão assistindo. Tenho que agradecer muito a Adriana, né, por possibilitar essa conversa, né, que a gente estava mais cedo conversando sobre a importância dessa conversa, né, que não é só para eu mostrar o meu trabalho, né, é porque é importante para todo mundo, né, é a saúde mesmo, é a saúde real, né, a saúde integral. Então, busquem conhecimento, informação a gente tem aí de graça, né? Boas informações, né? E saiam da caixinha, né? desse conceito de medicamento, de que é só isso que resolve, né? A gente, quando amplia esse entendimento, né, da saúde e da doença, né? A gente consegue ser mais feliz, a gente consegue viver com mais saúde mesmo, né? E a gente entende. Que legal. Estou colocando aqui as mensagens que o pessoal deixou. Olha, a Clara eu vi também. Os elogios maravilhosos para você. Ai, que legal. Clara é minha paciente também, fantástica.
Mas, então, a gente tem muitas informações, né? Hoje em dia, há um tempo atrás a gente não tinha, né? Hoje em dia está aí para todo mundo, né? Busquem isso, né? Vão atrás da saúde mesmo, né? E entendendo que a gente tem muito mais recursos mesmo mais do que antigamente mesmo, só com essa visão limitada, né? Da alopatia. Claro que os meus colegas que estão na alopatia ainda, né? Tradicional, todos têm seu valor, lógico, a gente não pode desmerecer ninguém, o trabalho de ninguém, né? A gente trabalha junto, né? Mas com a visão integrativa a gente amplia muito, né? E isso me faz muito feliz, sabe? Pensar que a gente pode ser mais saudável, a gente pode viver muito mais, né? Muito mais tempo mesmo e com mais saúde. Então, é isso que me faz levantar todo dia, sabe? Tem as suas dificuldades, né? Porque são mudanças que às vezes a gente quer fazer, o paciente não quer, né? Mas é isso, faz parte, né? Lidar com pessoas é assim mesmo, né? E é muito rico também para a gente aprende muito, né, Adri? Então, tenho que te agradecer muito, foi ótimo. E vamos encontrar mais vezes, né? Vamos fazer isso mais vezes, tá? E meu contato, você disse que está aí embaixo, né? Agora com o meu Instagram, meu contato do WhatsApp. Fiquem à vontade, estou às ordens. E vamos lá, rumo à saúde integral. Isso aí. Aline, também quero aproveitar e te agradecer, assim, do fundo do coração, né, de você ter aceitado aí participar da live hoje. Né, eu acho que os nossos pensamentos se comungam aí em muitos pontos, né? E muito bom a gente aprender aí com você. Então, ó, gratidão de coração. Gratidão, né? também. A noite foi muito agradável. Muito obrigada, né, por compartilhar todos os seus conhecimentos com a gente. E vamos aí pensando, né, nas próximas lives, né, para a gente poder fazer em conjunto de novo, tá? Então, pessoal, agradeço a presença de todos vocês, né? Compartilhem, deem sua curtida aqui no vídeo, vamos ajudar a impulsionar o canal, transmita o conhecimento, né? Você aprendeu aqui, vamos fazer uma troca, né? Faça o compartilhamento desse vídeo com pessoas que você acha que pode beneficiar, que podem ajudar a ter uma visão diferente de saúde, né, para que a gente possa espalhar o conhecimento do bem. Eu brinco assim que a gente tem que sempre fazer uma corrente do bem, né? Exato. Então, deixo um grande abraço a todos e até as próximas lives. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite.